eu vou... vocês estão vendo a minha tela já ou não? Muito bom. Então, eu queria Sim. agradecer as palavras e o convite. O Mário, evidentemente, é meu amigo de muitos anos, então, tudo que ele fala de mim é por causa da nossa amizade, mais do que por tudo que eu tenho feito. Eu agradeço o convite. E o que eu vou falar hoje é, assim, basicamente, é sobre a infecção por citomegalovírus, mas como nós lidamos com este problema ao longo dos anos. Por isso, o meu tema é lidando com um velho inimigo. Vocês estão vendo a tela agora? Então, tá bom. Muito bom. Então, primeiro eu queria dizer para vocês que o citomegalovírus é um vírus da família herpes, ele é um vírus DNA, ele tem uma latência vitalícia, igual o herpes, que a gente, de vez em quando, aparece um herpes na boca, o sujeito fala, eu peguei um herpes. Na verdade, ele só caiu a imunidade e o herpes floresceu. E o citomegalovírus é assim também, ele fica sempre retido nas células e, quando cai a imunidade, ele aparece, né? Aqui vocês veem que, em alguns países como o nosso, a incidência de pessoas que são soropositivas é muito grande, não é? Chega a mais de 95%, e esses são dados que mostram, por exemplo, nos Estados Unidos é 80%, na Europa, em alguns países, 80% das pessoas são soropositivas. E essa soropositividade vai aumentando ao longo da faixa etária, portanto, as crianças são menos soropositivas, isso é importante para quem faz transplante em criança, porque elas são mais soronegativas, mas à medida que vão passando os anos, as pessoas vão ficando soropositivas e a transmissão se faz pelo sangue, pela saliva, principalmente, por qualquer contaminação que tenha uma secreção que porte o vírus. Isso é muito importante. E esses são dados dos nossos receptores, quer dizer, a maioria dos nossos receptores é soropositiva, como eu demonstrei no slide anterior, e aproximadamente 5 a 8% dos nossos receptores, todos os anos, são soronegativos para CMV, ou seja, GG negativo. O que significa que o nosso maior problema é lidar com a infecção em soropositivos e não com a infecção em soronegativos, embora em 5% dos casos, o que significa para nós mais ou menos 10 transplantes por ano, a gente tem que lidar com soronegativos. E como a maioria dos transplantes com doador falecido é de adultos, quando as equipes captadoras, as OPOS, não fazem sorologia para os doadores, nós consideramos todos os doadores adultos soropositivos. Muito bom. O que faz o CMV? O CMV tem o efeito direto, que é produzir infecção, viremia, e vocês vão ver que viremia acontece em 70% dos pacientes que estão transplantados, mas só um percentual deles desenvolvem doença. E nós chamamos de doença, seja só uma síndrome, que é febre, uma elevação da enzima hepática, uma leucopenia, ou doença invasiva. Então, temos que diferenciar bem o que é infecção do que é doença. Isso vale para a Covid também, porque muita gente hoje está confundindo infecção de garganta, que tem PCR positivo e mais nada, com doença. Na verdade, é só infecção. Existe gente que fala que o CMV tem efeitos indiretos, que ele aumenta a expressão de antígenos classe 2, que normalmente não são expressos, mas que são expressos durante a infecção por CMV, e também de antígenos de classe 1, e isso levaria a um aumento de rejeição aguda e a disfunção do enxerto e, eventualmente, até aumentando a chance de morte. Muito bom. Os efeitos do CMV no transplante estão aqui. Eu só peguei umas fotografias para vocês entenderem bem. Antigenemia é um método que a gente faz para detectar o vírus no sangue. Então, você pega uma quantidade de células leucocitárias e vê quantos florescem com a coloração para antigenemia. Pode dar retinite, a maior parte das nossas doenças hoje são gastrointestinais, como queixas gástricas, que o sujeito chega, a gente faz uma endoscopia, faz biópsia e encontra o vírus
imunohistoquímica. Hepatite, esofagite, colite e pneumonia. Hoje em dia, a incidência de pneumonia nossa é muito baixa e todas as infecções invasivas, a maioria delas, 95%, são do trato gastrointestinal, possivelmente porque a gente faz o diagnóstico mais precoce e não dá tempo de desenvolver a pneumonia. Então, nós temos essa classificação de risco para a doença. São pacientes que são soropositivos e que recebem, ou o sujeito é soropositivo ou ele é soronegativo. E o doador, ou ele é soropositivo ou ele é soronegativo, e como eu falei, quando a gente não sabe, nós consideramos todos os doadores como soropositivo. E aqui tem uma incidência da nossa doença que foi avaliada entre dos anos 2007 e 2014. Então, são 252 pacientes em que a gente vê que toda doença por citomegalovírus, e nós temos 18% a 20% de doença por citomegalovírus, acontece nos primeiros 90 dias até o dia 180. Depois existe um platô, existem alguns casos de infecção tardia, mas nós temos que nos preocuparmos exatamente com esse período dos primeiros 90 dias a 180, e é onde a doença acontece. E aqui está um slide um pouco mais detalhado de quantas infecções aconteceram em cada um dos dias. Então, vocês veem que a gente chama isso da doença do dia 45, e ela acontece basicamente nos primeiros 90 dias, embora exista doença que vai até os 180 e até mais tardiamente. Muito bom. E aqui tem um dado feito por esse Sagedal em 2004, que ele diz que existe um efeito indireto do citomegalovírus no transplante renal. Ou seja, aqui está a sobrevida do enxerto. Então, ele diz que quem não tem infecção por citomegalovírus não tem uma sobrevida melhor do que quem tem infecção, tá certo? E aqui ele vê a sobrevida do enxerto também de acordo com doença ou com infecção, quer dizer, doença para ele levava a uma pior sobrevida do paciente. Nós analisamos esses dados no nosso centro para saber se isso era verdade. E aqui vocês veem a sobrevida do paciente. A sobrevida do paciente nosso, em quem tem citomegalovírus, que é o verde aqui, é realmente menor em 1, 2, 3, quase 7 anos do que em pacientes que nunca tiveram doença por citomegalovírus. Aqui não é infecção, é doença, porque a gente, nessa época, não ficava monitorando infecção. Mas quando a gente vê a sobrevida do enxerto censurada para a morte, a gente vê que não tem diferença. O que significa que provavelmente o que acontece é que o paciente que tem citomegalovírus ele morre mais frequentemente do que o paciente que não tem citomegalovírus, embora no nosso meio a doença não promova lesão no enxerto, exceto que ela leva a uma menor filtração glomerular. Por que motivo exatamente nós não conseguimos avaliar, mas a filtração glomerular de quem sobreviveu e teve citomegalovírus foi um pouco menor do que quem não teve, e esse foi o único efeito indireto sobre o enxerto que nós encontramos no nosso centro. Muito bom. Essas são as causas, as manifestações clínicas, né? Então, síndrome foi bastante frequente, a maioria das vezes. Gastrointestinal são as doenças que a gente vê invasivas mais comuns, basicamente, seja em soro positivo, seja em soro negativo. Pulmonar, muito pouco, é raro a gente ter doença pulmonar hoje em dia nos nossos doentes. E oftalmológica, nós tivemos, acho que só 1 ou 2 casos. Evidentemente que nem todo mundo faz fundo de olho e procura se não tiver nenhuma manifestação oftalmológica, de tal forma que eu não sei se esse dado é realmente correto ou não. Mas o que importa é que essas manifestações todas são gastrointestinais hoje em dia ou são síndrome. Muito bom.
Então, o que nós, sabendo de tudo isso, que é uma doença que acomete 18, 20% dos nossos doentes, e que a maior parte dela é gastrointestinal, então nós tínhamos um problema, né? Então, com 20% de casos novos todos os anos, com uma média anual de 250 transplantes por ano, nós tínhamos 50 casos de doença por ano. Esses doentes se internavam para tratamento, fica 14 a 21 dias tomando ganciclovir na veia, porque o tratamento se faz por uma semana, aí você testa que o sujeito ficou negativo para PCR ou antigenemia, aí você dá mais uma semana, e se ele ficou negativo mesmo, aí acabou o tratamento. Se ele não ficou negativo, você tem que fazer mais uma semana até que ele complete dois PCRs ou duas antigenemias negativas com intervalo de uma semana. Então, dá, em média, 14 a 21 dias de internação. Isso significava para nós que 700 dias a 1.000 dias por ano nós tínhamos pacientes internados para CMV, o que significava que nós tínhamos 2 leitos por dia, todo dia ocupados para o tratamento para CMV. Isso era um problema para um centro que está fazendo um número mais elevado de transplantes e que tem um número limitado de leitos. Então, a gente precisava tomar alguma providência. O que se faz para diminuir a infecção, a doença por citomegalovírus ou você faz profilaxia universal. Você dá valganciclovir para todo mundo, e valganciclovir custa caro, um comprimido custa em torno de R$150. Se você multiplicar isso por 90 dias de profilaxia, você vai ver que custa, às vezes, mais caro do que o transplante, a profilaxia. Ou você faz profilaxia universal em casos selecionados, como doador positivo e receptor negativo, ou aqueles que tomaram timoglobulina, tá certo? Ou você faz terapêutica preemptiva, você faz PCR antigenemia, intervalos regulares, e quando eles dão positivo para algum valor de cutoff, você trata esses doentes antes deles adquirirem a doença. Isso requer uma logística muito complexa. Ou você faz o que a maioria das pessoas fazem hoje no Brasil. Você espera e trata quando tiver doença. Isso é ruim, porque cai naquele aspecto de que você vai ter 20% de doentes ocupando 14, 21 leitos por dia no seu serviço. Muito bom. Também tem esse aspecto. Esse é o trabalho do Dr. Hélio, da Escola Paulista, mostrando que se você usa everolimo, mesmo quando você usa ATG, a incidência de doença por citomegalovírus é que a doença para eles foi qualquer nível que eles trataram, mesmo que o sujeito não tenha desenvolvido uma doença clara, mas se eles iniciaram o tratamento, para eles era a doença. Então, quando você usa basiliximab, MMF e tacrolima, a incidência deles é igual à nossa, 18%, mas quando você usa qualquer inibidor da via mTOR, isso diminui, mas essa não é a nossa imunossupressão standard, então é só para mostrar que existe realmente esse efeito benéfico de proteção dos inibidores da via mTOR sobre a proliferação dos citomegalovírus. Bom, e aí nós tínhamos esse aspecto aqui, né? Nós pegamos 1.387 transplantes que nós tínhamos feitos, fomos avaliar os soronegativos e os soropositivos, e a gente viu que, novamente, 5% desses pacientes eram soronegativos, e 95%, e alguns recebiam ATG, seja os soronegativos, seja os soropositivos, e aí a gente foi ver o que aconteceu com esses doentes. E nos soronegativos, nós tivemos doença por citomegalovírus, isso é um estudo retrospectivo, né, quando nós não tínhamos tomado a nossa decisão terapêutica, e 60% dos doentes soronegativos sem profilaxia desenvolviam doença, contra 35% dos pacientes com profilaxia. E essa profilaxia foi assim, questionada, porque não era sempre a dose adequada, não era sempre o medicamento adequado, mas então levava a 35% de doença mesmo com profilaxia, contra 60% sem profilaxia. Então, nós precisávamos, e essa aqui é a incidência disso, né? Então, vocês vejam, quem fez profilaxia teve 30% de doença, e a doença foi tardia,
até aconteceu um pouquinho mais depois dos 90 dias, porque a gente fazia profilaxia até o dia 90, então aqui a gente tinha 8%. Depois que parava a profilaxia, a doença atingia 30%, mesmo em quem tinha feito profilaxia por 90 dias. Isso é uma coisa comum que eu vou comentar mais para frente. E aqueles que não faziam profilaxia tinham doença rapidinho nos primeiros meses e iam a 70% de doença rapidamente nos primeiros 180 dias, o que levou a gente a considerar profilaxia universal para todos esses pacientes que são, aqui está o contrário, doador positivo, receptor negativo. Desculpe, o slide está invertido. E nós usamos só um comprimido de valganciclovir, 450 miligramas, e não 900 miligramas, como está preconizado na bula do Valcite, que, para quem tem função renal, a profilaxia seriam 2 comprimidos de 450 miligramas por dia. Nós usamos só um comprimido de 450 miligramas por dia, isso é muito efetivo, e aqui está uma meta-análise mostrando que, se você usa uma profilaxia com 450 miligramas, você tem prevenção de doenças, são vários estudos, mesmo com essa dose, com essa, teoricamente, subdose que a indústria diz que não é para usar. Mas é o que nós usamos, e a literatura mostra que 450 funciona muito bem, o risco de doença é bem menor do que se você, ou igual do que se você usar 900 miligramas. Existem vários estudos aqui, vocês veem, mostrando essa evidência. Leucopenia acontece igual, mas controla-se a doença muito bem usando só um comprimido. Isso faz um custo no Brasil. Você imagina que cai o custo de R$300 por dia para R$150 por dia. E com isso nós conseguimos convencer nosso grupo de usar só 450. E nesses pacientes que são doador positivo e receptor negativo, a gente usava profilaxia só até o dia 90, mas aí nós mudamos o nosso programa, porque vocês veem que, se a gente para a profilaxia no dia 90, então acontece mais quase 25% de doença depois você para a profilaxia. E aí esse é um trabalho que mostra a mesma coisa, que você faz profilaxia com valganciclovir ou com ganciclovir até o dia 90, e aqui é pacientes livres de CMV, e quando você para a profilaxia nesses pacientes que são doador positivo, receptor negativo, você tem mais 30% de doença depois que você para a profilaxia. Então, isso daí, esse aspecto nos levou a considerar, a usar a profilaxia para esses doentes até o dia 180. Então, hoje nós damos valganciclovir, um comprimido por dia para todos os pacientes, são só 5% desses pacientes que são doador positivo, receptor negativo, para prevenir doença por citomegalovírus, e o custo, a gente conseguiu convencer, o SUS não reembolsa isso, mas a gente conseguiu convencer a nossa administração de que é muito mais barato comprar esse remédio do que manter esse doente internado no hospital. E eles compreenderam e compram, o HC compra esse remédio e distribui para esses pacientes, com certeza. Muito bom. Mas aí nós temos também o nosso maior problema, que são os pacientes soropositivos que recebem rins soropositivos. E nós temos 18% a 20% de doença por citomegalovírus. E a gente não queria fazer profilaxia universal para esse grupo. Então, nós tínhamos que definir quais eram os fatores de risco para a gente começar a tratar esses doentes, fazer uma terapia preemptiva. Monitora e trata aqueles que atingem um determinado cutoff. E aí veio essa ideia, assim, falou, bom, se a gente sabe que 70% dos doentes fazem viremia, mas só 20% deles desenvolvem doença, significa que, nessa linha aqui roxa, significa que muita gente faz viremia e o sistema imune consegue clarear o vírus e a viremia desaparece. Um grupo
não desenvolve de cor para tratar porque doença. Então, nós fizemos um estudo, aqui é uma coisa real, um caso real, mostrando que o sujeito vinha sem viremia, até que ele fez uma viremia, depois ele clareia sozinho, e aqui por PCR é a mesma coisa. Então, nós fizemos um estudo que analisou duplo cego, a gente fazia viremia toda semana desses doentes, e aí a gente, só que não contava para o clínico que cuidava dos doentes, era cego. A gente colhia a viremia, tinha um resultado, não lançava no prontuário eletrônico e deixava lá escondido. E aí, quando o clínico achava que o sujeito ia ter doença, ele pedia outra viremia, e quando ele achava que tinha que tratar, ele tratava, e depois nós falamos, bom, então agora nós conseguimos saber qual é o ponto de corte que nós vamos tratar. E esse trabalho coletou, então, 1.480 amostras de 102 pacientes, 17%, então, porque são 100, 17 desenvolveram doença por citomegalovírus, 54 apresentaram pelo menos um episódio de viremia, então 17 com 54 dá de novo 71% dos pacientes fazem viremia, só que só 18% desenvolvem doença, e 31 nunca fizeram viremia. Aí nós fizemos uma análise estatística e vimos que, para nós, quando o sujeito faz por antigenemia 4 células, ou quando ele faz um PCR quantitativo, que agora é por unidades, na época era por cópias, era 2.000 cópias, mas agora é por unidades para padronizar no mundo, então são 3.500 unidades, ele tinha grande chance de desenvolver doença por citomegalovírus. E aí nós mudamos a nossa proposta. Então, a partir de agora, a gente faz antigenemia ou PCR toda semana, mas a gente só faz isso após o dia 21. Por que após o dia 21? Porque nós não temos nenhuma doença por citomegalovírus nessa época, antes do dia 21. Agora nós temos uma no dia 19. Mas, então, não adianta monitorar até o dia 19 ou 21, porque a gente não tinha nenhuma viremia. Então, você economiza 3 semanas de viremia. Então, a gente começa no dia 21, fazendo antigenemia ou PCR, e termina no dia 120, em quem estiver negativo. E aí, se o sujeito faz 3.500 cópias, atinge 3.500 cópias não, unidades por ml, ou faz uma antigenemia de 4 ou mais células, ele começa o tratamento preemptivo, e aí a gente trata no ambulatório, com valganciclovir oral mesmo, e com isso nós tentamos reduzir, e efetivamente conseguimos reduzir a incidência de doença nesses pacientes que são soropositivos. O problema é que fazer isso não é tão simples. A pergunta é, isso é factível no Brasil? Eu vou, sem querer me gabar, no nosso prontuário eletrônico, nós conseguimos incluir um programa dizendo assim, esse paciente é soropositivo e não recebeu timoglobulina. Portanto, ele precisa fazer tratamento preemptivo e ser monitorado. Então, o sistema, pegando a data do transplante, começa a emitir pedidos de exame, quando esse sujeito chega no ambulatório, de antigenemia e PCR, para ele fazer toda semana. Ele faz, o nosso, no IMT, no Instituto de Medicina Tropical, lança o resultado direto no nosso prontuário eletrônico. E quando esse resultado dá 4 ou mais células, ou um PCR maior que 3.500 unidades, o sistema automaticamente avisa o primeiro médico que abriu o prontuário, e aí você convoca o doente para ele ser tratado. Então, isso daí, fala, mas que ferramenta? Nós estamos resolvendo o nosso problema. O problema é esse aqui, que você faz uma previsão de coleta. Então, aqui está aqui os nomes, desculpe mostrar o nome dos pacientes. Você faz uma previsão de coleta para o paciente no dia 29/6, só que ele não colheu. Esse aqui colheu, deu negativo. Esse aqui colheu, deu negativo. Esse colheu, deu negativo. Mas olha quantos não colheram
embora o sujeito receba um pedido de exame e receba a orientação do que nós estamos tentando fazer uma monitorização para ele não ter o vírus, né? Embora ele venha, às vezes, toda semana, às vezes ele perde o papel e às vezes ele não coleta, ou às vezes ele não vem para coletar. Então, embora se tenha toda essa ferramenta eletrônica, o tratamento preemptivo é um problema porque os pacientes se negam se negam, não vêm colher simplesmente a antigenemia ou sangue. Eu conversei com o pessoal de Boston, falando como é que funciona com vocês, porque nós temos esse problema. Ela falou assim, bom, nós temos um problema semelhante, porque vocês não colhem porque o doente tem que colher no seu laboratório. E nós colhemos em qualquer laboratório de Boston, só que não ficamos sabendo o resultado. Então, dá na mesma. O tratamento preemptivo parece bonito, mas é extraordinariamente difícil de ser realizado e requer um convencimento grande do paciente. Quando é a primeira semana, segunda, terceira, tal, mas se você vai coletar por 90 dias e o doente não vem mais toda semana coletar, e por que precisa ser toda semana? Porque o vírus replica muito rapidamente. Se você não fizer toda semana, você corre o risco de, quando ele vier, já estar com síndrome ou X, qualquer coisa. Então, é muito complicado de fazer essa estrutura e a gente, então, continua fazendo, é o que nós fazemos, reduziu a incidência de doença internado, mas, assim mesmo, existem vários casos que a gente não consegue detectar e que acabam internando com doença. Muito bom. A gente fez uma outra análise dizendo, e nos pacientes que vão tomar a TG e que a gente vai fazer profilaxia? A gente vai fazer profilaxia por 90 dias e depois vamos fazer aquele negócio por 180 dias para tentar fazer com que eles não tenham doença depois da profilaxia? Na nossa análise, fazer 90 dias era, pela curva-Rock, era o que melhor previa a doença. Elias, sumiu o som. Elias. Elias. Está sem som, Elias. Sugere monitorização até o dia 180 para ver o problema de citomegalovírus tardio. Mas também monitorar até o dia 180 é complicado nesses doentes que tomaram ATG por 90 dias, que tomaram profilaxia. Eles receberam ATG, então nós damos profilaxia para todo mundo por 90 dias, e depois disso nós monitoramos esses indivíduos para ver quem é que vai desenvolver doença tardia após a monitorização. Lembra que eu mostrei que dá quase 30% a mais de doença depois que separa a profilaxia no dia 90. Isso dá trabalho, porque esses doentes já não vêm tão frequentemente para o hospital para fazer controle, então eles já não querem fazer monitorização. E aí nós vamos, será que nós conseguimos avaliar quem são os pacientes de risco após o dia 90? Então, esse é um estudo que foi feito pelo Otto. O Otto está sendo hoje o nosso homem que está assumindo o CMV junto conosco, e ele foi ver os pacientes que tinham desenvolvido doença tardia. Então, 8% dos pacientes tinham desenvolvido doença tardia após a profilaxia. Fazendo uma regressão logística múltipla, ele encontrou que quem tem filtração glomerular menor que 45 ou uma contagem de linfócito menor que 800, no dia 90, no fim da profilaxia, ele precisa continuar sendo monitorado ou estendido a profilaxia, porque ele tem grande chance de desenvolver doença tardia. Então, o que nós fazemos hoje é que nós damos para quem recebe ATG 90 dias de profilaxia. Quando chega no dia 90, você fala, qual é a filtração glomerular desse paciente? É 46? Então, ele tem filtração boa.
e os linfócitos é 1.000, tá bom, então esse cara não precisa ser monitorado. Mas quem tem menos que 45 ou quem tem menos que 800 linfócitos precisa ser monitorado e continua sendo monitorado, e foi uma forma da gente reduzir o número de pacientes que a gente vai fazer profilaxia. E, então, aqui está a nossa proposta. Pacientes com CMV e IgG positivo que recebem ATG fazem profilaxia universal até o dia 90, e no término do dia 90, em quem os linfócitos não são maiores que 800, ou a filtração glomerular não é maior que 45, a gente ou continua a profilaxia ou continua a monitorização. Atualmente, a gente preconiza a monitorização, exceto se o paciente fala, eu moro em Sorocaba, não dá para eu vir toda semana aqui. Então, a gente continua a profilaxia, e naqueles que têm esta resposta boa, a gente não faz nada e espera, se eles tiverem doença, a gente faz diagnóstico e trata. Isso foi a forma que a gente encontrou de diminuir o nosso custo e melhorar a logística. Mas nós temos um outro problema, que é, será que só grande parte dos doentes que são soropositivos, só fazer a monitorização por antigenemia ou por PCR, como a gente já viu, é complicado, logisticamente é complicado. E aí a gente perguntou, será que não tem um teste que a gente possa fazer nesses doentes para dizer, esse doente consegue proliferar os seus linfócitos e se proteger contra o vírus, e, portanto, ele não precisa nem de monitorização, nem de profilaxia? E existe um teste, né, que se chama o IGRA-teste, que é agora o teste que nós estamos fazendo, até a tese do Otto, de doutorado. E, na verdade, o que é? Você pega os pacientes, transplanta, chega no dia 30, quando a imunossupressão está valendo, porque antes da imunossupressão, os linfócitos conseguem proliferar, eles não estão com antiproliferativo como micofenolato, não estão com bloqueador de calcineurina, mas depois do transplante, no dia 30, eles já estão com a imunossupressão teoricamente máxima, que a nossa imunossupressão no primeiro mês é máxima. A gente fala, bom, será que os linfócitos desses pacientes soropositivos conseguem responder a antígenos por citomegalovírus e produzir interferon? E a quantidade de produção de interferon, se você conseguir medir, implica em quantos linfócitos conseguiram proliferar. Então, seria um teste de imunidade celular, dizendo, olha, a imunidade celular não está bloqueada para citomegalovírus neste caso, né? Então, já existem vários estudos com esse aspecto, até encontrando pontos de corte. A maioria encontrou 0,2 da unidade de produção de interferon. Então, o Otto fez isso em pacientes também cego, para quem está acompanhando os doentes. Ele encontrou que os pacientes que não têm citomegalovírus têm uma mediana de produção de interferon gama maior do que os pacientes que desenvolveram citomegalovírus. E o ponto de corte dele foi maior do que o 0,2 da literatura. Ele encontrou 0,6. Tá? Então, agora, nós temos mais um método. Nós pegamos esse doente que está no 30º dia após-transplante, que não vai receber ATG e que é soropositivo, a gente faz o IGRA-teste, e nós estamos, teoricamente, validando essa proposta. E naqueles que tiverem o IGRA-teste maior que 0,6, vocês veem que a incidência de doença por citomegalovírus foi 10% em quem não recebeu nenhuma monitorização e nenhuma profilaxia. Então, nós estamos com a proposta agora de, se o sujeito tiver o IGRA-teste maior que 0,6, ele não faz nada, nenhuma terapia, nenhuma monitorização, para iniciar nenhuma terapia preemptiva, simplesmente ele é abandonado só se ele tiver doença. E aqueles que têm o IGRA-teste menor que 0,6 vão continuar fazendo aquele monitoramento semanal com PCR e com antigenemia.
Gente, isso tudo para dizer para vocês que é o que nós fazemos, é o jeito que nós estamos lidando com esse velho inimigo. Espero que tenha conseguido esclarecer bastante coisa para vocês e agradeço e estou aberto a perguntas para tentar responder. Obrigado. Muito bom, doutor Elias, muito bom mesmo. Eu posso começar, porque quando agora no final, você introduziu o quantiferon, o IGRA-teste. E quanto custa esse teste? Porque eles estiveram aqui e oferecendo, e eu não consegui fazer o hospital comprar para a gente testar. Na verdade, eu nem perguntei o preço, mas porque aí você vai fazer uma economia da monitoração que você deixa de fazer se o teste dá menor que 0,6, correto? Então, um pelo outro é igual, mais caro, mais barato? Olha, agora, graças a Deus, o nosso administrador está aberto às nossas análises de farmacoeconomia. Então, eu vou dizer para você uma coisa. O nosso leito hospitalar no serviço de transplante renal do HC custa R$ 1.700 por dia. Esse é o custo do nosso leito, que o HC agora sabe quanto custa. Antigamente, não sei quanto custa, então tanto faz. O custo da monitorização por PCR ou por antigenemia também não é barato. Tá? Tem o custo social também do indivíduo ter que vir ao hospital, ele pega uma condução, ele deixa de trabalhar se ele está ativo e ele não vai ao seu trabalho. Né? E tem o custo do ganciclovir, da monitorização, e esse doente que vai fazer o IGRA, teoricamente, não vai ser monitorado. Então, nós não sabemos ainda quanto vai custar para o Hospital das Clínicas, porque isso tudo está sendo feito com um grant da empresa para a gente. Aqui a GEM doou esses testes para nós fazermos esse estudo, que vai, obviamente, ser publicado. Nós mostramos os resultados para a Camille Cotton, da Harvard. Ela ficou tão emocionada. Ela falou, nossa, esse negócio está sensacional. Eu falei, então, você é a nossa coautora, você vai ser convidada para olhar o nosso paper. Ela falou, jura, você vai me deixar? Então, realmente é uma coisa bacana. E aí nós vamos botar na ponta do lápis, vamos mostrar para o superintendente quanto custa o teste, quanto custa a nossa antigenemia, quanto custa o custo social do paciente vir, porque isso o Brasil não põe isso numa planilha. O custo social é a mesma coisa que você, em vez de dar valganciclovir, falar para o doente vir tomar ganciclovir endovenoso no ambulatório, no hospital dia. Cara, o sujeito para vir, ele tem que pegar uma condução, ele tem que, eventualmente, vir com acompanhante, aí ele senta numa poltrona no hospital dia, lá tem o custo da luz, da enfermagem, não sei o quê. Tem um custo tão grande que é muito mais barato dar o comprimido oral, só que o SUS não reconhece isso, mas o hospital começa a reconhecer. Nós vamos precisar, a geração que vem depois da gente, Mário, vai precisar brigar com as autoridades sanitárias para eles começarem a fazer essa farmacoeconomia, porque para o hospital é mais caro, mas para o país é mais barato. E aí, quando tiver esse custo, nós vamos planilhar e vamos mostrar para as nossas autoridades do hospital se eles vão autorizar ou não a fazer esse negócio. E lembrar que o HC é um braço da Conitec, tudo que a gente acha que é interessante farmacoeconomicamente, a farmácia do HC manda para a Conitec e eles eventualmente analisam ou não sei. Então, não consigo responder a sua pergunta. Doutor Elias, a doutora Kellen, de Natal, agradece pela aula e pergunta, daria para criar um protocolo para receptor negativo com quantiferon ou é arriscado? Não, o receptor negativo não vai sempre dar quantiferon negativo, porque ele não tem linfócitos T especializados para combater o CMV.
Então, lembra que quando eu recebo um antígeno, primeiro eu faço imunidade celular por linfócitos T, depois eu estimulo o linfócito B a produzir anticorpo. Então, se eu não tenho anticorpo, é um marcador de que eu não tenho imunidade celular. É a mesma coisa que nós estamos fazendo hoje com o Covid. Se o sujeito tem anticorpo contra o Covid, teoricamente, ele montou uma resposta celular. E quem defende a gente de vírus intracelular não é o anticorpo, são os linfócitos T citotóxicos específicos para aquele antígeno. Né? Então, quando você faz um transplante, o linfócito do receptor age citotoxicamente contra os antígenos HLA não próprios da célula tubular renal, por exemplo. E quando ele age contra um vírus, ele age contra o peptídeo do vírus que está exposto nos antígenos HLA de classe 2 naquela célula, e ele mata a célula que é portadora desse vírus intracelular, também por citotoxicidade. Então, quando você inibe a imunidade celular para prevenir rejeição, você inibe também a imunidade celular que se defende contra doenças virais, ou não. Mas quem é soro negativo não montou essa resposta, portanto, o IGRA vai sempre dar negativo. Tem uma outra pergunta, doutor Inaldo, aqui de Rio Preto, está fazendo. A estratégia independe do regime imunossupressor de manutenção? E a outra pergunta, o paciente recebe tratamento para rejeição, como é feito? Bom, a gente faz esse tratamento para todo mundo que não toma inibidor da via mTOR. Mas porque os que tomam, como eu mostrei o trabalho do Dr. Tedesco, da Escola Paulista, a incidência de doença por citomegalovírus é muito baixa em quem toma inibidor da via mTOR em dose, em nível adequado. Né? A segunda pergunta é para rejeição, como é que é isso? Isso. Se o paciente recebe tratamento para rejeição, como é feito? Bom, se o paciente recebe tratamento para rejeição e ele está sob profilaxia, ele continua com profilaxia. Se ele está sob monitoramento, ele continua com monitoramento e a gente só trata se ele atingir aquele cutoff de 4 células ou mais, ou PCR maior que 3.500 unidades por ml. A gente não muda o tratamento. Se ele receber ATG para o tratamento de rejeição, aí ele recebe profilaxia. Elias, tudo bem? Opa, obrigado pela aula. Tudo bem com você? Você tem alguma estratégia de uso de mTOR para algum grupo específico de pacientes antes ou pós-tratamento ou não? Olha, nós estamos... eu estou até preparando uma fala do Transplantation Society sobre minimização de imunossupressão, que foi uma bobagem que nós fizemos durante muito tempo. Né? E aí, o que nós temos é um estudo que, em vez de minimizar só uma droga, por exemplo, como inibidor de calcineurina, nós estamos fazendo uma minimização de todas as drogas. Então, estamos fazendo esquema quádruplo. Eu uso tacrolimus em nível baixo, em dose menor. Eu uso micofenolato em área sobre a curva menor da janela terapêutica. Eu uso everolimo numa janela que a gente definiu menor do que a janela para simplesmente ciclosporina e everolimo, e corticoide. Então, um esquema quádruplo, onde a gente reduz todos os imunossupressores, porque todas as janelas terapêuticas que a gente tem hoje foram feitas com 2 drogas. Por exemplo, quanto de ciclosporina você precisa no sangue quando você usa azatioprina? Tem estudos sobre isso. Quanto de tacrolimus você precisa e quanto de micofenolato você precisa quando você usa a associação tacrolimus-micofenolato? Então, as janelas terapêuticas que nós temos hoje foram definidas para combinações de drogas, mas não tem nenhuma janela terapêutica definida para 4 drogas, né? E cada droga age num sítio diferente. Então, o que nós imaginamos?
nós imaginamos que se eu reduzir uma droga só, como reduzir inibidor de calcineurina, nós já sabemos que dá inflamação e rejeição crônica no futuro, ou rejeição mediada por anticorpo, ou aparecimento de anticorpo específico contra o doador. E se eu fizer uma combinação agora de 4 drogas e minimizar todas de tal forma que eu tenha, por exemplo, tacrolimus num nível mais baixo, micofenolato na janela terapêutica, que é de 30 a 60, deixa entre 30 e 45 esse grupo. Everolimo, em vez de deixar em 8 a 12, você deixa em 5. Será que isso daí reduz os efeitos maléficos de cada uma dessas drogas e tem algum benefício? Por exemplo, a everolimo vai impedir que a gente tenha que monitorar para citomegalovírus ou diminuir a incidência de BK vírus, etc. Nós não sabemos. Então, nós estamos fazendo um protocolo financiado pela FAPESP de esquema quádruplo versus esquema tríplice para prevenir rejeição aguda, aparecimento de donor specific antibodies e de citomegalovírus. É um endpoint primário composto dessas 3 coisas. Quantos doentes nós incluímos até agora? É um estudo duplo cego, não é duplo cego, é cego para o paciente, randomizado, prospectivo, estava indo super bem, aí veio a pandemia, nós paramos quase um ano de recrutar doentes, agora voltamos a recrutar. No nosso estudo piloto que nós fizemos antes de propor esse estudo para a FAPESP, o resultado foi muito bom. E teve uma incidência baixa de citomegalovírus, uma incidência metade de rejeição. E nós estamos usando esse esquema agora num grupo de pacientes especial, que são os pacientes sensibilizados. Então, o paciente tem que ter mais do que 10% de painel, seja de classe 1 ou classe 2, e aí ele entra nessa randomização, e aí eu só vou poder te responder essa pergunta daqui 2 anos. Mas é uma coisa interessante, esquema 4. Obrigado. A doutora Ida quer fazer uma pergunta. Abre o microfone, Ida. Abre. Explica com vocês, gente. Alguém com o microfone aberto. Boa tarde, doutora Elias. Muito obrigada pela apresentação. Excelente, como sempre. Eu tenho uma dúvida prática e gostaria de saber como é que vocês conduzem os casos, pacientes que têm doença por CMV, às vezes presumida, por exemplo, pulmonar, no lavado, tem um log alto para CMV, tem sintomatologia, mas que às vezes tem, inclusive, co-infecções, e que também está em tratamento, e tem uma sintomatologia que é difícil de definir de qual doença que é, se é da co-infecção por CMV ou de outra infecção pulmonar associada. Até quando que vocês tratam? Já que é um paciente que muitas vezes tem disfunção renal e é muito complicado. Assim, você sabe que você não está dando a dose efetiva de tratamento. Bom, você sabe que hoje em dia, nas UTIs, pacientes que estão com sepsis graves, eles estão colhendo antigenemia ou PCR para CMV, e estão vindo vários casos positivos, e eles estão tratando para o citomegalovírus, porque, como eu disse, é um vírus intracelular, que quando você cai a imunidade, por exemplo, numa sepsis, ele prolifera. Então, é difícil de saber se ele está fazendo alguma coisa, mas o racional é igual ao racional que nós fizemos quando a gente fez aquele trabalho que definiu o cutoff para 4 células ou mais e para PCR de 3.500. Quando você faz uma curva ROC, não sei se você está acostumada com curva ROC, você tem determinada sensibilidade e determinada especificidade para você definir o ponto de corte. Então, no nosso caso, nós queríamos muita sensibilidade e pouca especificidade, porque a pergunta é: quem se importa de ajudar um indivíduo a livrar-se de um vírus
mesmo que esse ponto de corte não dê uma grande especificidade para a doença. Então, nós tivemos que escolher um ponto de corte de sensibilidade alta, com especificidade não tão alta, para que a gente falasse, bom, nós não queremos deixar de tratar alguém que precise ser tratado, mas a gente pode, eventualmente, ajudar o indivíduo a clarear o seu vírus, mesmo que esse vírus não esteja causando nada. Então, eu estendo esse raciocínio para esse caso. Eu acho que se o indivíduo não tem leucopenia e não tem nenhum problema de receber ganciclovir, eu trataria a leucemia de A minha tempo, se eu não tenho DNA anemia. Eu acho que você deveria tratar como a gente trata qualquer citomegalovírus, por 14 dias. E mesmo que ele permaneça com sintomas. Bom, mas se você atribui... O problema é que ele tem, por exemplo, duas doenças. Ele está tratando um fungo e está tratando o CMV. E eu sei que eu não estou dando a dose ideal da droga porque ele tem uma disfunção renal. Você já viveu algum caso assim? Até quando tratar? 21, 30? Então, primeiro eu quero lembrar uma coisa que eu lembro todos os meus residentes. Quando a gente tem um indivíduo com disfunção renal, a primeira dose de qualquer droga é igual a qualquer um que não tem disfunção renal. Então, por exemplo, se o indivíduo tem citomegalovírus, a primeira dose de ganciclovir é 5 miligramas por quilo. O que muda em quem tem disfunção renal é o clearance da droga. Então, eu tenho que mudar a partir da segunda dose, não a partir da primeira dose. Então, se eu fizer isso, o indivíduo não vai ficar com dose subterapêutica da minha droga, porque eu estou dando a dose correta e corrigindo para a disfunção renal. E aí, depois, enquanto o sujeito tiver doença pulmonar, se ele tem uma doença pulmonar, você acha que é por CMV, você pode fazer, em seguida, uma coleta de PCR, antigenemia, para ver se ele tem viremia também. Existem alguns pacientes, principalmente em doença gastrointestinal, que tem doença que você faz a biópsia, acha o vírus, mas não tem viremia. E aí a gente trata empiricamente por 14 dias. Ok. Mas tem que lembrar essa história, porque eu vejo sistematicamente gente que começa a tratar citomegalovírus e fala, o sujeito tem 30 de clearance, então tem uma dose reduzida. Não, a dose inicial é igual, isso é farmacologia de drogas. Qualquer droga inicialmente tem a mesma dose, porque ela tem que ser distribuída no volume de distribuição. Então, você injeta, ela faz a concentração máxima, depois ela redistribui, e aí que começa o clareamento da droga. É aí que a função renal interfere, mas ela não interfere na primeira dose, ela interfere nas doses subsequentes, de tal forma que aí você nunca vai dar doses subterapêuticas, que podem até levar à resistência. Se ninguém for perguntar, eu tenho uma... Elias, você... Eu me lembro de pelo menos uns 2 casos, um está muito gravado na minha cabeça, o paciente fica lá com um número incontáveis de cópias e está tomando remédio, e as cópias 500 mil, 1 milhão, aí você está tratando, continua o tratamento, era com GAN, passou a tomar, já tomou 9 meses de Valgan e a coisa não anda. O que você faz? Então, espera aí, não dá para testar, eu não tenho como testar se é resistente ou não. Bom, com certeza é resistente, porque você está dando dose adequada de ganciclovir e não consegue baixar a viremia.
Esses casos, nós estamos fazendo a seguinte approach. Bom, nós temos condição de mandar fazer aí no MT o genoma para ver se ele tem resistência ao ganciclovir. Mas o que nós fazemos sistematicamente, independente do resultado, nós associamos imunoglobulina, tá? IgG em dose alta, tipo 1 grama por quilo. Nós trocamos imediatamente a imunossupressão de micofenolato para um inibidor da via mTOR e nós dobramos a dose de ganciclovir. E ficamos monitorando, obviamente, leucócitos, porque nós podemos estar chegando numa dose tóxica, né? E essas são as 3 coisas que nós fazemos antes de chamar a MI, para eles poderem dar outras drogas que são sempre muito complicadas de dar e que têm vários efeitos colaterais, mas essa é a rotina do serviço. Imunoglobulina, tirar o micofenolato e dar inibidor da via mTOR e aumentar a dose do ganciclovir. E depois, se isso não responder, aí a gente vai atrás da MI para que eles deem as outras drogas, porque nós não temos acesso a outras drogas, a não ser eles têm, nós não. Mas a gente costuma ter sucesso com esse esquema terapêutico, principalmente em deixar o nível de mTOR elevado nesses indivíduos. Não dá para dar mTOR e deixar com 2 e o tacrolimo com 8, porque lembra que tacrolimo e everolimo, ou sirolimo, eles competem pela eficácia em proteína, a ligação. Então, às vezes, você dando a dose elevada, tendo um nível elevado de tacrolimo, ele não deixa o inibidor da via mTOR funcionar. Isso aí o Hans Hirsch mostrou em poliomavírus, e nós encontramos agora, por incrível que pareça, em hipertrofia do ventrículo esquerdo, porque hipertrofia do ventrículo esquerdo é uma hipertrofia, ela não é hiperplasia. Então, você tem que estimular a autofagia para que você reduza o conteúdo de uma célula hipertrofiada. Quem estimula a autofagia é bloquear a via mTOR, né? A gente aprendeu que quando você bloqueia a via mTOR, então todo mundo usa inibidor de mTOR e mostra que reduz a hipertrofia do ventrículo esquerdo. Mas todos esses trabalhos foram feitos com redução ou eliminação do inibidor de calcineurina em troca por um inibidor da via mTOR. Mas nós, no nosso estudo de idosos, nós não temos isso. A gente mantém tacrolimo e everolimo versus tacrolimo e micofenolato. E quando a gente foi olhar o ecocardiograma desses idosos, são pacientes idosos, essa é uma outra variável. 4 anos depois, o ecocardiograma de hipertrofia do ventrículo esquerdo não tinha mudado nada, contrariamente a toda a literatura. Aí a gente, então, está especulando no paper que quando você não tira o inibidor de calcineurina, e principalmente quando você não tira o tacrolimo, você abole o efeito da inibição da via mTOR sobre a autofagia, portanto, você não reverte a hipertrofia ventricular esquerda desses pacientes. Não sei se eles vão aceitar a nossa teoria, mas essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é que todo mundo fez em gente jovem. Nós fizemos em gente que tinha 65 anos na hora que começou o transplante, e 4 anos depois, a média é 70 anos. Então, pode ser que também no idoso a autofagia seja limitada, como já foi demonstrado em vários estudos, e, além disso, você não tem o papel do inibidor da mTOR, e aí você não reverte hipertrofia de célula nenhuma. Mas tudo isso é especulação, vamos ver se os revisores aceitam a nossa teoria. Doutor Elias, quando o senhor faz nessa situação a imunoglobulina, o senhor faz uma dose única ou o senhor repete com qual periodicidade? Não, uma dose única. E a gente monitora IgG, né? A gente não deixa ninguém que tem citomegalovírus ficar com IgG menor que 800. E o senhor usa profilaxia secundária? Como assim? Sim, o paciente teve,
sei lá, múltiplos quadros de CMV, infecção ou doença, e aí deixar ele com profilaxia depois de ter tido doença. Não a gente não faz isso. Se o sujeito clareou o vírus, a gente assume que ele não vai ter mais problema. Mas se ele é um recidivante, aí a gente começa a fazer aquele esquema de introduzir via mTOR, ou trocar ou adicionar o everolimo ou sirolimo, a imunossupressão, checar o nível de IgGs no sangue desse paciente. E quando acontece isso, são raros os casos, a gente, às vezes, mantém o indivíduo com inibidor da via mTOR. E se não pode, porque ele é de alto risco de rejeição, a gente adiciona o inibidor da via mTOR sem tirar os outros imunossupressores, porque nós estamos fazendo esse esquema quadro prospectivo, né, e a gente acredita no esquema, embora eu não possa dizer que funciona, porque é só uma teoria. Bom, eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Se alguém tiver, pode manifestar, né? Pode abrir a tela. Mas, de qualquer forma, doutor Elias, muito obrigada pela sua apresentação. Nós somos muito sortudos por tê-lo aqui conosco, né? E é sempre um prazer imenso. Eu gostaria que, no futuro, pudesse participar pessoalmente aqui conosco também. Embora, apesar o senhor tenha essa amizade longa com o doutor Mário, mas nós também admiramos bastante. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Eu estou muito agradecido pelo convite. Estou disposto a mostrar outros dados que, eventualmente, vocês queiram, desde que eu os possua. Mas, hoje em dia, nosso grupo tem várias pessoas fazendo várias coisas. Eu estou cada vez fazendo menos. Por exemplo, o Otto assumiu agora o citomegalovírus. Tem gente assumindo... o Otto também assumiu o IGRA, tem gente assumindo outras características como genomics, que a Caluce faz, tem o Davi fazendo transplante pareado, nós já fizemos um pareado e estamos agora com uma lista de pacientes para fazer outros pareados, tem a Cristina com a Patrícia cuidando dos hipersensibilizados, a Francine cuida das delayed graft functions e máquina de perfusão. Eu estou cada vez mais só no backup desse pessoal jovem, dando as ideias, graças a Deus eu tenho algumas, e deixando que eles toquem os seus currículos, porque eu só tenho mais 9 anos, isso se eu for até os 75. Se o Supremo mantiver os 75, então é preciso que esse pessoal assuma essas coisas, e eles efetivamente estão assumindo, graças a Deus. Então, eventualmente, algum outro convite, eu vou passar para algum outro apresentador. Mas muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, Mário. Obrigado, Horácio. Muito obrigado, Elias. Eu não jogo, mas você precisa vir jogar golfe aqui nesse campo que tem de golfe. No dia que vocês me convidarem para ir pessoalmente, eu quero dar aula de manhã para jogar golfe à tarde. Combinado. Um grande abraço para você. Muito obrigado, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.